Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E pessoal, essa é a aula de número 21, falaremos hoje de concordância verbal, tudo bem? E antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu quero pedir a você que, caso você ache que eu esteja falando devagar demais, vai aqui na engrenagemzinha aqui embaixo, coloca esse vídeo na velocidade 2, beleza? Hoje nós resolveremos 13 questões, tá? De concordância verbal, questões aí do IDIB e outras bancas diversas. Ficaremos aqui provavelmente a próxima meia hora, 40 minutos, tá pessoal? Então vale pegar uma água, um cafezinho, papel e caneta, caso você queira tomar nota, é bastante conveniente, beleza? E pedir a você desde já que se inscreva no nosso canal e clique em gostei aí para ranquear bem esse vídeo, para valorizar o nosso trabalho, beleza? É assim que vocês... É uma forma de expressar o agradecimento aí, a gente sabe que vocês estão interagindo. Tranquilo? Pessoal, então vamos falar de concordância verbal. Eu aconselho que você assista essa aula do professor Noslen, tá? Ele é formado em letras, tem todo o background aí, o repertório necessário para falar disso com mais propriedade. O que eu vou fazer aqui é um review, tá? Fazer uma passada rápida pelos principais conceitos e pelas principais regras de concordância verbal e após isso nós resolveremos as questões, tudo bem? Mas fica a recomendação para que você cheque a aula do professor Noslen, a aula de número 1 e a aula de número 2. A concordância verbal, pessoal, o verbo ele precisa concordar com o sujeito, de forma bem simples, tá? Então o verbo sempre concorda com o sujeito, o verbo ele é um cara que está sempre em função do sujeito, a não ser os verbos impessoais, porque esses não têm sujeito, então eles estarão em uma forma fixa, normalmente terceira pessoa do discurso, beleza? O que acontece? O sujeito ele é o elemento a quem o verbo se refere diretamente, então esse verbo ele tem que concordar com esse cara com que ele se refere, daí concordância, né? Vale a gente pensar, dá para pensar assim, até como um casal, né, pessoal? O sujeito e o verbo não conseguirão conviver gramaticalmente, tá? Não conseguirão viver de forma harmoniosa, caso eles não estejam concordando um com o outro. É como se a gente fizesse esse paralelo aí, tudo bem? O sujeito precisa concordar com o verbo, na verdade, precisa concordar com o sujeito. O sujeito ele manda no verbo. No caso, o verbo tem que se moldar ao sujeito, beleza? Na maior parte do tempo, certo? Nós veremos as regras. Então, a concordância verbal, nós podemos dizer que é a igualdade de número e pessoa entre verbo e sujeito. E quando a gente adiciona exemplos, né, pessoal, fica muito mais interessante. Então, vamos falar aqui da concordância com o sujeito simples. A regra geral, nós falaremos de regras gerais aqui e depois vamos para as exceções caso elas existam. No caso do sujeito simples, por exemplo, nós não temos exceções, mas quando partimos para o sujeito composto, nós já temos regras gerais e exceções. Pessoal, a concordância do sujeito simples é bem tranquila, não tem segredo. Então vejam só, a regra geral, o verbo concordará com o sujeito simples em número e pessoa, mesmo que ele venha deslocado. E é interessante que quando a gente faz, é interessante no momento em que fazemos a análise da concordância verbal, que a gente saiba identificar, certo, pessoal? Quem é verbo e quem é sujeito. Então, a pergunta que se faz para o verbo, para identificar o sujeito, normalmente é quem ou o que. Então, por exemplo, fomos. Fomos é o verbo ir, tá? No caso aqui está no passado. Então, assim, quem foi? Nós, tudo bem? Nós fomos estudar na casa da Maria. Quem foi estudar na casa da Maria? Nós. Então aqui nós temos o sujeito destacado em azul. Nós fomos e a regra geral para o sujeito simples. Lembrando, pessoal, que o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo do sujeito, tá? Aqui a gente já começa a entrar numas terminologias, numas coisas mais interessantes, daí a importância do repertório anterior, com uma aula de morfologia, em que se discute as 10 classes de palavras, tá? Você pode conferir aí no canal. Então, o verbo concordará com o sujeito simples em número. Quando fala número, pessoal, é singular e plural, tá? E quando fala pessoa, é primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tá? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala, tá? Importante tomar nota disso aí. O que mais? Subia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Aí qual o verbo aqui? O verbo é subia. Então, quem subia? O que subia? A última boiada, tá, pessoal? A última boiada é o sujeito.
O núcleo do sujeito é boiada, tudo bem? Na verdade, a última boiada da fazenda é o sujeito, né? Aí aqui nós teríamos um adjunto adnominal, muito provavelmente, e aqui o núcleo do sujeito, boiada. A aula de análise sintática está vindo, hein? Vai ficar uma aula interessante. Estou ansioso para chegar nesse conteúdo porque é onde a análise fica mais complexa e a gente consegue trabalhar com tudo que a gente viu até aqui. Beleza? Então vejam só, pessoal, não importa a posição, concorda com o núcleo do sujeito. Se é sujeito simples, não importa a posição. Sujeito, a gente pode até tomar nota disso aqui, sujeito simples, não importa a posição, vai concordar com o núcleo do sujeito. Sujeito simples, não importa a posição, vai concordar com o núcleo do sujeito. Não tem essa, tá, pessoal? O sujeito pode vir antes do verbo, pode vir após o verbo, deslocado, tá? Vai concordar com o núcleo do sujeito. Isso é sujeito simples. Concordância com sujeito simples. Agora vamos falar da concordância com sujeito composto. A regra geral é, sujeito composto antes do verbo vai ficar no plural. Então veja só, o verbo aqui é o verbo derrubar. João e Carlos derrubaram. João e Carlos está antes do verbo. Trata-se de um sujeito composto, em que João é um núcleo, Carlos é outro núcleo, dois núcleos do sujeito, sujeito composto. Derrubaram o boi na última vaquejada. Sujeito está antes, verbo no plural. Agora, qual a exceção, pessoal? Vejam que aqui, ó, eu tenho, essa é a regra geral, tá? Qual a regra geral? Sujeito composto antes do verbo fica no plural, mas nós temos exceções. Quais são essas exceções? Quando os núcleos são sinônimos, tudo bem? Quando os núcleos são sinônimos, ou quando formam uma enumeração gradativa, uma sequência gradativa, tudo bem? Vamos discutir isso aqui de forma mais objetiva. Só dar um enter aqui. Isso. Agora vamos lá, vou tirar esse marcador. Só ver como estava. Estava assim. Beleza, dá um enter, puxa aqui. Tá. E eu vou trazer essa definição de sinônimos para cá. Fica mais tranquilo. Certo. Pessoal, atenção. O verbo pode ficar no singular, fugindo à regra geral, daí ser uma exceção, em dois casos, quando os núcleos são sinônimos. Então, note que quem tem paz tem tranquilidade e quem tem tranquilidade tem paz, tá? Se a gente entrar no sentido filosófico, pode haver discordâncias, mas numa análise mais básica, quem tem paz tem tranquilidade, quem tem tranquilidade tem paz. Então, vejam que paz e tranquilidade são sinônimos. E sinônimos são aquelas palavras que têm significados iguais ou semelhantes, tá? Paz e tranquilidade são sinônimos, então nessa situação em que os núcleos do sujeito, paz e tranquilidade, eles têm essa relação de sinônimos, eu posso utilizar tanto plural quanto singular. Então eu posso dizer paz e tranquilidade envolveram-no, ou paz e tranquilidade envolveu-o, ok? Envolveu-o, paz e tranquilidade envolveu. Pessoal, eu vou dizer logo para vocês, tá? Isso aqui é pouco usual. O normal é que a gente atenda à regra geral. É possível? É. Se o CESP, SEBRASP, Quadrix, uma banca grande aí, chega lá e colocar assim, é verdade que eu posso, quando os núcleos do sujeito composto têm uma relação de sinônimo, flexionar o verbo no singular, você vai marcar certo, tá? Ainda que seja pouco usual, a regra da língua portuguesa diz que isso é possível. Isso é possível. Trata-se de uma exceção da regra geral. Segunda exceção, a gente pode enumerar aqui. Quando formam uma enumeração gradativa. E quando eu digo, pessoal, enumeração gradativa, estou falando de uma sequência, de uma gradação, tá? Algo que vai do menor para o maior ou do maior para o menor. Neste caso, vejam só. Vejam aqui que o nível de inquietação da psique, vamos dizer assim, o nível de inquietação interior do sujeito, ou o nível de inquietação descrito, vai crescendo. Então veja, ó, a angústia, primeiro eu tenho um cenário de angústia, depois eu tenho um cenário de inquietação e depois um cenário de desespero. Então aqui eu tenho uma enumeração gradativa, uma sequência de ideias, tá? E o que acontece? A angústia, a inquietação, o desespero o dominaram, tá? O dominaram. Ou eu posso dizer também a angústia, a inquietação, o desespero o dominou. Essas duas formas estão corretas. O professor Noslen discute isso, apresenta isso, tá? Então lembrar que quando eu tenho relação de sinônimo entre sujeito e composto, aqui em cima, notem que até o próprio Word, ó,
O próprio Word, ele aponta como incorreto. Paz e tranquilidade envolveram-o. Ele diz que justamente é um problema de quê? Um problema de concordância verbal. E é interessante que tem até uma aula de concordância verbal aqui dentro do Word, dizendo que o verbo tem que concordar com o sujeito, etc. Então, assim, pessoal, é pouco usual, tá? Se eu estivesse escrevendo, quando eu estou escrevendo um texto, se eu estivesse escrevendo um texto, sem dúvida, eu utilizaria a regra geral, não utilizaria a exceção, tá? Mas lembrar que a exceção existe. E os casos são, quando se tem núcleos sinônimos e quando se forma uma enumeração gradativa. Qual a regra geral 2? Primeira regra é do sujeito composto antes do verbo, que fica no plural. E nós vimos as exceções. Agora, a regra geral 2, sujeito composto depois do verbo. Aí, neste caso, ele pode ficar no singular ou no plural, tá? Concordar com melhor, atenção, não necessariamente no singular. Ele pode concordar com o mais próximo ou ficar no plural. Vejamos os exemplos. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Tudo bem? Note que aqui foi, eu esqueci de grifar em verde, que eu estou usando a cor verde para os verbos nesta aula. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então, notem que foi aqui concorda com o filho, mas eu posso utilizar muito bem também foram, em que o sujeito será tudo isso em destaque. Nessa primeira oração, o que eu tenho é que o sujeito considerado foi só o filho, tudo bem? Já na segunda eu considero o filho, o pai e a mãe, eles como um todo. Então eu posso ou concordar com o mais próximo, ou concordar, ou deixar no plural, na situação do sujeito composto. Aqui nós temos um sujeito composto pós-posto ao verbo, ok? Depois do verbo. Então, aí, pessoal, tem um outro cenário. Que cenário é esse? Em que o sujeito é composto e o termo mais próximo está no plural. Neste caso, obrigatoriamente terá de estar no plural. Beleza? Regra geral 3. Quando o sujeito for substituído por pessoas gramaticais, for constituído por pessoas gramaticais diferentes, primeira, segunda e terceira pessoa, o verbo ficará no plural. Então vejamos os exemplos. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Seu amigo, ele, terceira pessoa. Então, neste caso, eu tenho a presença da primeira pessoa. Se a primeira pessoa está presente, vai virar nós, tá? Não interessa se é primeira e terceira pessoa, não interessa se é primeira e segunda pessoa. Se tem primeira pessoa, o verbo vai flexionar na primeira pessoa. É justamente esse primeiro caso aqui, ó. Eu posso ter primeira e segunda pessoa, primeira e terceira pessoa, ou primeira, segunda e terceira pessoa. Em todos esses casos, o verbo vai flexionar para a primeira pessoa do plural, tá? Se eu tenho primeira pessoa com segunda, ou com terceira, ou com segunda e terceira, vai para a primeira do plural. Isso aí é sem sombra de dúvida. Então, neste caso, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa. Seu amigo aqui representa ele, no caso, tudo bem? Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Se eu estou incluso, equivale ao nós, primeira pessoa. Tu e seu amigo, note que tu é segunda pessoa, seu amigo é ele, é terceira pessoa. Então nós temos segunda e terceira pessoa. E pessoal, quando eu tenho segunda e terceira pessoa, veja que segunda pessoa, tu ou vós, mais terceira pessoa, ele mais eles, vai ficar na segunda pessoa. Então eu digo, tu e seu amigo vais ao cinema, tudo bem? Tu e teu amigo vais ao cinema. Pessoal, interessantíssimo isso aqui. Atenção. Você é um pronome de tratamento. Tá? Em muitos momentos, você substitui o tu, ao menos na língua falada. Então, muitas das vezes, nós utilizamos o pronome de tratamento você em lugar de tu. Por exemplo, na região sul, isso gera até estranhamento para quem é nortista, por exemplo, ou nordestino, que você chega no sul e eles chamam de tu. E não é comum na região norte, por exemplo, ao menos não no Pará que eu conheço,
chamar de tu. O pronome, a referência que se faz normalmente é você. Você vai, você vem, agora tu vais, tu vens. A gente não costuma usar, ao menos não na região que eu conheço aqui, que é o sul e sudeste do Pará, tá? Então vejam só nesse caso. Quando eu digo você e sua irmã, eu estou falando da segunda pessoa, tudo bem? Que é tu. Quando eu falo você, eu estou falando com um menino, com um primo, com o pai, que seja. Você e sua irmã ficareis em casa. Então, neste caso, tu e tua irmã ficareis em casa, você e sua irmã ficareis em casa, vai ficar na terceira pessoa, tá? Vós ficareis. E detalhe, pessoal, isso aqui é para escrita, tá? No dia a dia a gente pode falar muito bem, vocês ficarão em casa, tá? Concordando, seria no caso eles, né? Eles ficarão. Continua na terceira pessoa, na verdade, isso. Note que ela é terceira pessoa, tu é segunda pessoa, e o ficareis, ele vai ficar na segunda pessoa. O verbo vai flexionar na segunda pessoa. Eu esqueci de colocar esse detalhe aqui, eu vou colocar agora. Vou mudar aqui para verde, para destacar que está junto com o verbo. E segunda pessoa. Ficareis aí na segunda pessoa, tá? Adiante, pessoal. Núcleos dos sujeitos. Quando os núcleos do sujeito ou os núcleos dos sujeitos, a gente ainda está no sujeito composto. Então, o sujeito composto, a própria definição do sujeito composto é um sujeito que tem dois ou mais núcleos. Núcleos dos sujeitos vierem ligados pela conjunção ou. Então vejam esse exemplo aqui, pessoal. Pedro ou Antônio será presidente. Se esse ou é possível que Pedro e Antônio sejam presidentes ao mesmo tempo, não é possível. Ou Pedro ou Antônio. Então, ou neste caso, expressa a ideia de exclusão. Se o ou, a conjunção ou, expressa a ideia de exclusão, o verbo ficará no singular. Agora, quando essa conjunção ou expressa a ideia de inclusão, o verbo vai para o plural. Então veja, mamão ou laranja fazem bem à saúde. Eu poderia dizer muito bem aqui, ó, mamão e laranja fazem bem à saúde. Mas ou aqui neste caso tem a expressão, tem o sentido de inclusão. Portanto, neste caso vai para o plural. Por quê? Porque a conjunção ou expressa inclusão. Vamos avançar. Este é uma outra regra, tá, pessoal? Uma outra regra geral que a gente pode colocar aqui, ó. Isso dá até para trazer aqui, regra geral. Vamos colocar regra geral 4, tá? Regra geral 4. Beleza. Núcleos dos sujeitos vierem ligados pela conjunção ou, a gente tem esses casos aqui. E nós temos ainda a regra geral 5, que vai tratar de quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, fica na terceira pessoa. Então, pessoal, quando eu disser Vossa Excelência, Vossa Excelência leu os documentos, tá? Note que leu é como se eu estivesse falando ele. Ele leu os documentos, mas sim, ainda que eu esteja me dirigindo a alguém, né, no caso seria falando com alguém, pelo pronome de tratamento, a flexão do verbo ficará na terceira pessoa. É por isso que eu falo você leu e não você leste. Entendido, pessoal? É entendido? Você é um pronome de tratamento. Inclusive, você, ele passou por uma evolução. Era vossa mercê, aí depois tornou-se vós me ser, e depois tornou-se vossum ser. Tudo bem? A gente tem essa evolução aí. Depois de vossum ser, tornou-se você. E hoje a gente fala só ser. Né? Você vem cá hoje, você vai lá. Então, nós temos aí, você é um pronome de tratamento, tá? Só lembrar que antes era vós me ser ou vossa mercê. O meritíssimo juiz, meritíssimo juiz é um pronome de tratamento. O meritíssimo juiz já tomou conhecimento das novas evidências apresentadas pela promotoria ou das novas evidências da promotoria, tá? Eu uso sim aqui terceira pessoa, a concordância vai ficar na terceira pessoa. Pessoal, falado da concordância com o sujeito composto, nós falaremos agora da concordância com os verbos impessoais, tá? Basicamente, se eles são impessoais, vamos ver caso a caso. Falaremos primeiro, eu já gravei uma aula sobre o verbo haver, então a passagem aqui vai ser bem rápida, eu vou só comentar, só pontuar mesmo. O verbo haver, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. E só tem plural se não tiver o sentido de existir, tudo bem? Inclusive, vou até tomar nota disso aqui. Ele só vai ter plural se não tiver sentido de existir. Se significar existir, ele fica na terceira pessoa do singular, não tem sujeito e é impessoal.
E aqui eu tenho exemplos, veja só. Eu não digo haviam muitos alunos, de modo algum. Eu digo havia muitos alunos na sala de aula. Eu não digo devem haver, ok? Ou devem haverão, não. Notem que aqui eu tenho deve como um verbo auxiliar e eu tenho haver como um verbo principal. O verbo principal transmite a sua característica para o verbo auxiliar. Então, se o haver é impessoal, o verbo auxiliar também será impessoal. Neste caso, o verbo auxiliar recebe todas as características. O que mais, pessoal? Atenção! O verbo existir tem plural e tem sujeito. Então, existiam muitos alunos na sala de aula. Devem existir 20 pessoas na sala. Então, atenção, o verbo existir, ele é pessoal, ele tem sujeito, ele se flexiona. Muitos alunos aqui desempenham o papel de objeto direto. Havia o quê? Muitos alunos, objeto direto, tá? Enquanto que para o verbo existiam muitos alunos é sujeito, quem existia? O que existia? Muitos alunos. Vai vendo. Muitos alunos é o sujeito de existir, nesse caso, mas para o verbo haver, muitos alunos é objeto direto, não é sujeito. E por que não é sujeito? Porque o verbo havia não tem sujeito. Belezinha? A mesma coisa para o verbo fazer, quando for no sentido de tempo transcorrido. Ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Então veja só, está absolutamente incorreto dizer fazem anos, tá? Não fazem anos, não fazem décadas, não fazem séculos, não fazem dias. Faz anos que não a vejo, faz horas que eles estão se divertindo na quadra, tudo bem? Faz 2 meses que o último dos Ferreiras partiu, tudo bem? Faz 2 meses que o último dos Ferreira partiu. Certinho, pessoal? Falamos do verbo haver, falamos do verbo ser e vamos fechar aqui agora falando do verbo... Fechar não, que eu vou falar sobre o acento diferencial e umas outras coisinhas, coisa rápida aqui. Mas o verbo ser, quando indica horas, distâncias e datas, ele é impessoal, não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Caso ele indique horas, distâncias e datas, tá? Ele vai concordar, vai ter uma concordância? Vai, mas ele vai concordar com o predicativo. Lembrando que o verbo ser é um verbo de ligação, tá, pessoal? Continuar, parecer, andar, ficar, tornar-se, tá? Trata-se de verbos de ligação. São verbos de ligação. E como se tratam de verbos de ligação, eles têm predicativo. Eles vão conectar o predicativo ao sujeito. Beleza? Vão conectar o predicativo, lembrando que o predicativo ele atribui característica. Então, vejamos, é 1 hora. Neste caso, terceira pessoa do singular. São 3 horas. Neste caso, terceira pessoa do plural. E ele vai ter uma concordância, vai haver concordância, pessoal? Vai, mas não concordância com o sujeito. Ele não tem sujeito quando indica horas, distâncias e datas. Ele vai concordar, mas é com o predicativo. Então, são 3 horas. Está concordando com o que aqui? Está concordando com o numeral 3. São 3 horas, faz anos que não a vejo. Essa frase não deveria estar aqui, né? Hoje é dia 12 de outubro. Pessoal, hoje é dia 12 ou são 12 de outubro, tá? As duas formas estão corretas. Ou eu posso dizer hoje é dia 12, que vai estar concordando com 12, ou hoje são 12 de outubro, que vai estar concordando com o numeral. Está implícito aqui, eu deixei até numa cor de fonte mais clara aqui, hoje são 12 dias do mês de outubro. Mais um outro exemplo de concordância. Daqui até a fazenda é 1 km, ou daqui até a fazenda são 7 km. O verbo ser concorda com o numeral quando relacionado a horas e distância. Novamente, o verbo ser concorda com o numeral quando relacionado a horas e distâncias. Indicou horas, distâncias e datas? O verbo ser concorda com o predicativo e é impessoal. Quando eu digo que ele é impessoal, ele não tem sujeito. Beleza? Verbos que expressam fenômenos da natureza.
são verbos sem sujeito e conjugados sempre na terceira pessoa do singular, não importa o tempo e modo, se é indicativo, se é imperativo, se é subjuntivo, tudo bem? Não importa se é pretérito, se é passado, se é pretérito, não. Não importa se é presente, se é pretérito, se é futuro, se é pretérito mais que perfeito, ele vai estar na terceira pessoa do singular. Alguns verbos, exemplos de verbos que expressam fenômenos na natureza. Nevar, chover, ventar, gear, trovear, amanhecer. Trovejar, na verdade, né? Trovejar, amanhecer e anoitecer. Havia lágrimas doces e quentes naquele rosto ainda infantil. Então veja, pessoal, que não é aqui, não é havia, é chovia. Chovia, era o exemplo que eu quis colocar. Chovia lágrimas doces e quentes naquele rosto ainda infantil. Então notem que lágrimas é plural. Eu não digo choviam lágrimas, tá? De modo algum. Eu digo chovia lágrimas doces e quentes naquele rosto ainda infantil. Pobre bebê. Verbos que expressam fenômenos da natureza. Na verdade, aqui deveria ser verbo ter, tá? Verbo melhor, acento diferencial do verbo ter, beleza? Acento diferencial do verbo ter. Então, pessoal, o verbo ter, quando no plural, ele vai receber acento circunflexo. Assim como, eu vou até mudar aqui, assim como o verbo vir, tá? Eu venho, tu vens, ele vem, nós viemos, não, viemos é passado. Eu não sei, pessoal, conjugar o verbo vir. Inclusive, eu não vou deixar voltar com conjugação do verbo vir. Conjugação do verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Eu venho, tu vens. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos. Nós vimos. Nós vimos. Aí já a conjugação é interessante a gente confrontar com o verbo ver, tá? Conjugação do verbo ver. Conjugação do verbo ver. A conjugação do verbo ver, nós vemos, enquanto que nós vimos significa vir, do verbo vir, nós vemos é do verbo ver. E isso aqui é bastante comum a gente confundir, tá? Nós vemos, ele ver, nós vimos. O confuso, pessoal, é porque no pretérito perfeito está aqui, ó, nós vimos. Nós vimos é o passado do verbo ver, enquanto que vimos é o presente do verbo vir. Atenção para não confundir, tudo bem? Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. E olha o acento circunflexo que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. É esse acento circunflexo que eu quero discutir, tá? A gente chama de acento diferencial. Eu posso ter, ele tem os recursos de que precisamos, tá? Ou a empresa, eles não têm outra escolha senão avançar. O ponto é, o acento circunflexo indica que o verbo ter e o verbo vir estão no plural. Tudo bem? Terceira pessoa do plural, quando for o caso. Vamos para um resuminho, pessoal. Resumo. Sujeito simples, concorda em número e pessoa. Sujeito composto antes do verbo, sempre no plural. Sujeito composto depois do verbo, singular ou plural, vai depender, tá? Vai depender da escolha que se faz. Eu posso concordar com o mais próximo ou eu posso concordar com o sujeito composto inteiro. Lembrando que se o mais próximo também estiver no plural, aí não vai ter jeito, vai ter de necessariamente estar no plural. Vou resolver uma questão que discute isso, tá? Voltando aqui, o que nós temos? Sujeito composto de pessoas gramaticais distintas, aquela história de primeira, segunda e terceira pessoa compondo sujeito composto. Sujeito composto de pessoas gramaticais distintas, plural de primeira pessoa ou segunda pessoa. Beleza? Ou vai ficar no nós ou vai ficar no vós. Lembrando, tu e tua irmã ficareis em casa. Tu e tua irmã ficareis em casa. Sujeitos ligados pela conjunção ou vai ficar singular, caso a conjunção expresse exclusão, e vai ficar no plural, caso a conjunção expresse inclusão.
O sujeito formado por pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Realeza, Vossa Santidade, Meretíssimo, tudo bem? Fica na terceira pessoa. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal e fica na terceira pessoa do singular, tá? Verbo haver no sentido de existir. Impessoal, não tem sujeito, terceira pessoa do singular. Verbos, fenômenos na natureza. Impessoais, terceira pessoa do singular. Verbo ser, indicando tempo, distância, data. Concorda com o predicado. Predicado, predicativo. Predicativo. E o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ele é impessoal e vai ficar na terceira pessoa do singular. Vamos para as questões. Pessoal, 13 questões bem tranquilinhas, aula 21. E a gente não vai esperar muito não, a gente já vai vir para cima e resolver essas questões. Então vamos lá. Levando em conta as regras que determinam a concordância verbal, assinale a alternativa cujas formas verbais completam correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 17, 33, são duas ocorrências, 40 e 44. Então a gente vem aqui nas linhas pontilhadas, nós já temos a primeira ocorrência está aqui na linha 17 e nós temos que preencher com o verbo haver, tudo bem? Lembrando que haver no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular sempre, beleza? Adiante. Então, ao longo do ano, a escola realizou uma série de simulados. Desde agosto foram 5 simulados e ainda... Aí aqui nós temos de preencher. Haverão, haverão, pessoal. E ainda existirá mais 2. Ainda ocorrerá mais 2. Lembrando que existir ou ocorrer, tá? Por exemplo, houve 2 acidentes na rodovia. Eu não digo haviam ou houveram 2 acidentes na rodovia. Não digo isso, tá? Com o sentido de ocorrer também. Inclusive, vou até colocar isso aqui. Peça um fenômeno da natureza, fenômenos da natureza, verbo ser, verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, ocorrer. Tudo bem? Então vejam, aqui na 22, nós temos linha 22. Qual a primeira linha pontilhada? Aqui está, 17 na verdade. Desde agosto foram 5 simulados e ainda haverá mais 2 até novembro, tá? Ainda existirá mais 2. Não é haverão, a gente já corta quem diz que é haverão. Vamos para a segunda ocorrência na linha 33. Então vamos lá. Conversar é importante. Pode parecer estranho, mas a minha recomendação é que o jovem seja ele mesmo, que converse, tá, pessoal? Que converse. Note que o sujeito é o jovem, que o jovem, onde está? Mas minha recomendação é que o jovem seja ele mesmo. Que converse, esse que ele retoma, é um pronome relativo que retoma jovem, tudo bem? Que o jovem converse. E notem que esse que, ele é uma marca também do tempo verbal subjuntivo, tá? Detalhe para isso. Então não é que o jovem conversa, que o jovem conversem, é que o jovem converse. Vamos ver se segue na linha 40. Vejamos a linha 40. Para ela, as conversas são importantes para que essas emoções dialoguem, para que essas emoções, para ela, linha 40, para ela as conversas são importantes para que essas emoções dialoguem. Linha 40. Eu estou no terceiro verbo, então eu tenho que vir para a linha 40, isso mesmo. E o que preenche o anterior? É na 33. 33, o jovem, seja ele mesmo, que dialogue com as pessoas, que, na verdade, pessoal, a próxima ocorrência é aqui, ó, que converse, tá? Que converse, que o jovem dialogue, que o jovem converse. E aí nós temos sejam, só vamos conferir, linha 40, não importantes para ela, as conversas são importantes para que essas emoções sejam mais vistas, mais acolhidas e mais avaliadas. E por último,
A psicóloga recomenda ainda que os estudantes planejem os estudos e que reservem tempo para se divertir. Além disso, devem cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos e dormir bem. Uma dica para dormir melhor é não usar o celular ou assistir vídeos antes de dormir. Beleza, pessoal? O nosso gabarito aí, letra D, fazendo a concordância com o sujeito, tá? Converse e dialogue. Concorda com o jovem, haverá, ele é impessoal, não tem sujeito, não concorda com ninguém. Planejem, aqui está falando de os estudantes planejem, tudo bem? Os estudantes planejem. Falta pouco para o Enem, escolas contam como contornam a ansiedade dos alunos. É o título do texto, a gente que é concurseiro vale dar uma lida nesse texto também, beleza? O que acontece? Bora lá, segunda questão. Da oração, você já tem uma história de boa sorte? Podemos substituir o sujeito sem contrariar a norma padrão, quando adotamos a concordância verbal somente aceitável em... Então, pessoal, a questão pede pra gente qual a alternativa substitui o sujeito dessa frase, tá? Dessa oração, melhor. É uma frase verbal, é uma oração, enfim. Substitui o sujeito dessa oração sem prejuízo. Tá, gente? Quadro aceitável. Você e ela já tem, pessoal, aqui é o plural. Você e ela, lembrando que você e ela, você e ele, né? Você e ele, tu e ele. Vocês. Vocês já têm. Neste caso, aqui, esse verbo vai ficar no plural. E quando ele vier para o plural, o resultado é que ele vai ficar com acento circunflexo e aí ele não está com acento circunflexo. Muitos de vocês é plural, tá? Muitos de vocês já têm, faltou aqui o acento circunflexo, sem chance. Mais de um candidato já tem. Note que mais de um candidato, isso aqui é singular. O núcleo do sujeito é o quê? Um candidato. E aqui, muitos de vocês, o núcleo do sujeito é o quê? Vocês. Então veja, núcleo do sujeito no plural, verbo tinha que estar no plural. Núcleo, aqui eu tenho um sujeito composto, você e ele. Sujeito composto, antes do verbo, tinha que estar no plural. Entendido? E aqui não está, está no singular. Thales, como você sabe que está no singular ou no plural? Porque quando está no plural, eu tenho um acento circunflexo, acento diferencial, tá? Importante a gente adicionar e fazer nota disso. Aqui está, acento diferencial do verbo ter, o verbo vir também tem acento diferencial. E aqui, ó, o núcleo do sujeito é um candidato. Então, mais de um candidato já tem história. Esse verbo está no plural, enquanto deveria estar no singular. A humanidade toda, o núcleo do sujeito é a humanidade, tá? O sujeito por completo, a humanidade toda. Núcleo do sujeito, humanidade. Humanidade não pede verbo no plural. Beleza? Portanto, não pode ser a letra D. Restou quem, pessoal? Restou a letra E. A maior parte de vocês, a maior parte, tá? O núcleo do sujeito aqui é parte. A maior, ou seria maior parte? Eu diria aqui, a maior parte. A maior parte, isso mesmo. Esse de vocês aqui vai ser um complemento nominal, tá? Adjunto adnominal, alguma coisa assim. Mas o núcleo do sujeito, lembrando que a gente já está falando de termos de análise sintática aqui, tá, pessoal? A maior vai ser também adjunto adnominal, vai ser acessório aí, tá? Mas o núcleo é parte. Parte já tem uma história de boa sorte. Parte já tem uma história de boa sorte, é justamente o nosso gabarito. Pessoal, a nossa aula de análise sintática está chegando e, nossa, galera, vai ser show. Vou fazer o possível para preparar um conteúdo legal para apresentar aqui. A ideia é que a gente se divirta bastante, tá? Vamos avançar. Analise a alternativa correta no que diz respeito à concordância verbal e nominal. Novamente. Analise a alternativa correta no que diz respeito à concordância verbal e nominal. Pessoal, nós teremos aula de concordância nominal ainda, tá? Então, assim, eu busquei deixar concordância nominal de modo mais periférico nessa aula, mas quase sempre as questões de concordância verbal, elas vêm casadas com a concordância nominal.
Então é muito interessante que a gente domine as duas. Eu fiz o possível para que eu tirasse a concordância nominal, porque eu quero gravar uma aula separada, mas essa aula de concordância verbal não deixa de ser complementada pela aula de concordância nominal e vice-versa, tá? A de nominal ser complementado por essa aqui de verbal. Mas vamos à questão. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à concordância verbal e nominal. Deve haver ainda, infelizmente, muitos cidadãos brasileiros sem acesso à literatura. Pessoal, não consegui enxergar erro nessa letra A aqui não, tá? Deve haver ainda, infelizmente, muitos cidadãos brasileiros sem acesso à literatura. Quem acessa a alguma coisa, acesso ao computador. Acesso à literatura vai ter crase também. Existe mais de 50, pessoal, existem mais de 50, tá? O núcleo aqui é 50 bibliotecas, ou na verdade o núcleo seria bibliotecas. Mas enfim, isso aqui deveria estar no plural. Existem, e não existem mais de 50. Existem mais de 50. A população de cidades onde não hajam bibliotecas, onde não existam bibliotecas, seria isso? Se eu substituísse pelo verbo existir, seria existem, tá? Onde não existem. Porém, o verbo haver com o significado de existir, ele é impessoal, ele não vai se flexionar. Então, como ficaria essa frase? Ficaria assim: a população de cidades onde não há bibliotecas devem serem, e notem, pessoal, notem isso aqui, ó, devem serem, você flexiona só o auxiliar, tá? Devem ser atendidas por projetos como o Bibliosesc. Não pode ser a letra C. Letra D. Por meio das bibliotecas móveis do SESC, chega às mãos de leitores de todas as idades clássicos da literatura. Pessoal, o que chega às mãos dos leitores de todas as idades? Clássicos da literatura. Então o sujeito é o quê? É o sujeito composto. Clássicos da literatura, aventuras, ficções, histórias reais. Esse aqui é um sujeito composto. E detalhe, não é chega, é chegam, tá? Chegam clássicos às mãos das crianças, chegam aventuras e ficções e histórias reais às mãos das crianças e não chega. Corta a letra D. Letra E. No acervo das bibliotecas volantes do SESC, encontram-se gibis, tá? O que se encontra? Gibis e contos de fadas. Aqui nós temos que faltou a concordância em número. Encontram-se gibis. Nosso gabarito, conforme suspeitávamos, é a letra A mesmo, tá, pessoal? Vamos para a quarta questão. Com relação à concordância verbal, observe as frases abaixo e assinale a opção correta. Então, existia livros e apostilas suficientes para todos. Pessoal, aqui havia tem um sentido de existir, não é? E quando o verbo haver tem um sentido de existir, ele é impessoal, portanto, o correto seria escrever havia. O correto é escrever havia livros e apostilas suficientes para todos. A 1 está incorreta, portanto, nós cortamos aquelas que têm a número 1. E já corta a letra E também, porque fala que todas as frases estão corretas e nós já temos uma proposição que contraria isso. Devem ser 4 horas da manhã. Pessoal, neste caso, o verbo ser, ele vai concordar com o numeral 4, tá? Ele vai concordar. E como ele concorda, lembrando que o verbo principal, ele passa as suas características para o auxiliar. Então, o verbo ser, a flexão que era para estar aqui nele, em são 4 horas da manhã, ele passou para o verbo auxiliar dever. E ficou devem ser 4 horas da manhã, portanto, a 2 está correta. Quem não tem a 2? A letra C. A gente já corta. Portanto, já temos o nosso gabarito, mas vamos confirmar. Choviam todas as tardes. Pessoal, chovia é um verbo que expressa fenômeno da natureza. Verbo que expressa fenômeno da natureza, ele é impessoal, beleza? Ele vai estar sempre na terceira pessoa. Tudo bem? Terceira pessoa do singular, diga-se de passagem. Apenas a segunda frase está correta, é o nosso gabarito. Vamos para a quinta questão. No fragmento, o relógio de parede marcava o tempo da vida solene, No fragmento, o relógio de parede marcava, No fragmento, o relógio de parede marcava o tempo da vida, solene sobre a mesa das refeições de domingo. Se o termo relógio fosse flexionado no plural,
Quantas outras palavras precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? Então vejam só, pessoal. O que a questão está propondo é o seguinte. Eu vou flexionar relógio para o plural. E vejamos quantas outras, tá? Detalhe. Eu não vou contar relógio. Esquece. Quantas palavras além de relógio precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? Então aqui é relógios. O relógios? Não. Os relógios. Então os já mudou. Abre o contador aí. Vou abrir aqui. Bloco de notas. Nós temos uma palavra, já mudou. Os relógios de parede marcavam. Olha só, a palavra marcava já mudou também. Nós temos um outro ponto. Marcavam o tempo da vida solenes. Os relógios solenes. Tudo bem? Outro ponto para nós. Solenes sobre a mesa das refeições de domingo. Os relógios de parede marcavam o tempo da vida solenes sobre a mesa das refeições de domingo. Então, quantos pontos fizemos, pessoal? Quantas palavras mudaram? 3 palavras, o nosso gabarito é letra A. É isso mesmo? É. Tá aí, tá? Outra questão, 6ª questão. Se a palavra fosse alterada para 2, quantas outras alterações seriam necessárias para manter a correção da frase? Pessoal, a palavra está lá na linha 1, trata-se de uma questão idêntica, trata-se de uma questão de mesmo modelo da anterior, tá? Então, na linha 1, nós temos a palavra e vamos passar a palavra para 2. Então, 2 novos, vai contando comigo, novos, já mudou 2 novos estudos, já mudou 2. Que analisaram, já mudou 3. Já mudaram 3? Já mudou, já mudaram. Já mudaram. Já mudaram 3 palavras. Tudo bem? Analisaram 3 mecanismos pelos quais o uso frequente das mídias sociais, note que pode, concorda com o uso, então ele não vai mudar. Pode prejudicar a saúde mental. Sugerem. Quem sugerem, pessoal? 2 novos estudos. Então, sugerem. O nosso marcador está em 4. Que esse hábito tem um impacto em atividades saudáveis, como sono e exercícios, e que os esforços devem ser feitos para reduzir a exposição dos jovens a conteúdos nocivos. Pessoal, quando eu mudo 2, tá? Quando eu troco aqui por 2, fica 2 novos estudos, 2 palavras já flexionaram, analisaram 3 palavras e sugerem 4 palavras. 4 palavras mudam nesse período quando eu mudo a palavra pela palavra 2. É justamente a resposta que a banca quer. Letra D de dado, tá? Letra D de dado, é isso mesmo, letra D. Quais são as palavras que mudaram? Novos estudos analisaram e sugerem. Novos estudos analisaram e sugerem. 4 palavras. Certinho? Questão 7. Considerando a concordância verbal e nominal, analise as seguintes assertivas, verificando o preenchimento das lacunas pontilhadas do texto. Então vejamos. Aqui nós temos um outro texto com lacunas pontilhadas, tá? Cyberbullying, o excesso de mídia social. As bancas gostam bastante dessa temática, pessoal, rede social e os efeitos. Não é o primeiro texto, nem o segundo, nem o terceiro que eu vejo com essa temática. Eu digo para vocês, afirmo para vocês que pelo menos 5, 6 textos com essa mesma temática eu já vi, tá? Isso só nas últimas semanas aí. Então, vamos às questões. Considerando a concordância verbal e nominal, analise as seguintes assertivas verificando o preenchimento das lacunas pontilhadas no texto. A lacuna pontilhada na linha 9 fica corretamente preenchida por começam, visto concordar com o núcleo do sujeito doenças mentais. Então, linha 9, lacuna pontilhada. Linha 9, lacuna pontilhada. Metade das doenças mentais começam. Metade das doenças mentais começa, tá, pessoal? O núcleo do sujeito é metade. Das doenças mentais vai ser um complemento nominal, provavelmente, tá? Vai ser um complemento nominal. É isso mesmo, tá? Das doenças mentais, qual é o sujeito? O que começa? Metade das doenças mentais. Qual é o núcleo do sujeito? Metade. Então, metade começa a aparecer. A está incorreta. Não é começam, é começa. Por quê? Porque
vai concordar com o núcleo do sujeito, que é metade, e não doenças mentais. A1 está fora, a gente já tira quem tem A1. Tem mais alguém que tem A1? Tem não. 2. Na linha 22, tá. Na linha 22, a lacuna fica corretamente preenchida por foi definido, já que concorda com uso frequente. Então a gente vem à linha 22 e vai buscar pela lacuna pontilhada. Para pesquisa, o uso frequente de mídias sociais foi definido, isso mesmo. O que foi definido? O uso frequente de mídias sociais. A 2 está correta. Quem não tem a 2? A letra C. Pessoal, atenção para isso aqui. Se a gente estivesse correndo contra o tempo nas questões, não faria sentido analisar a 3. Por quê? Porque a 3 ela não é critério de desempate entre a letra B e D. Faz sentido analisar, caso eu estivesse no rush lá, lutando contra o tempo na prova, a quarta questão, ó. Para haver concordância na frase, a lacuna da linha 52 deve ser preenchida por Ana. Eu venho na linha 52, linha pontilhada. Entretanto, no segundo e terceiro anos, tá, pessoal? Vejam só, nos segundo e terceiro anos. Eu errei essa questão quando eu respondi, justamente por essa eu falei, não, cara, aqui vai ser ano e não anos, mas é nos segundo e terceiro anos, tudo bem? Portanto, a 4 está incorreta, o nosso gabarito é letra B. E para confirmar, ver se a 3 está certinha, na linha 48 a lacuna deve ser preenchida por houve, pois neste caso este verbo não flexiona. Linha 48, lacuna. Em contraste, não houve associações. Não houve associações ou não houveram associações? Pessoal, não houve associações, não existiram associações, não aconteceram associações, não ocorreram associações. Quando o verbo haver tiver o sentido de existir, ocorrer, acontecer, tá bem? Existir, ocorrer, acontecer, existir, ocorrer ou acontecer, ele vai ser impessoal, portanto a 3 está correta. Gabarito, letra 2 e 3. Isso, proposições 2 e 3. Eu errei essa questão a primeira vez que eu resolvi, aí, enfim, depois eu lembrei, né, da resposta, enfim. Adiante. Pessoal, 8ª questão. Assinale a alternativa cujas palavras completam de modo adequado ao que preceituam as regras de concordância verbal da gramática normativa, os espaços vazios do período abaixo. Então, veja. Pessoal, fazer aqui ele está no sentido de tempo transcorrido. No sentido de tempo transcorrido, o verbo fazer ele é impessoal. Não possui sujeito e não flexiona, está sempre na terceira do singular. Então, não é fazerem, tá certo? Não é devem fazer. Lembrando que se o verbo ele é impessoal, ele transmite essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Portanto, devem não pode estar flexionado também. E muito menos fazem, tá? Só com esse raciocínio já eliminamos 3 das alternativas, vamos para as demais. Já faz muitos anos que as prefeituras municipais do Brasil passaram a multar quem desrespeita a lei do silêncio. Mas há muitas pessoas, pessoal, porque o gabarito é há e não tem muitas pessoas. Porque aqui o tem teria de estar no plural, porque o tem no sentido de existir, ele sim, o tem, ele se flexiona. O verbo haver não, mas o verbo ter se flexiona, tá? Então, mais tem muitas pessoas, veja, muitas é o núcleo do sujeito aqui, e esse verbo ter, ele tem que concordar com o núcleo do sujeito. Se eu substituísse pelo verbo existir aí, por exemplo, eu não poderia dizer existem pessoas, tá? Portanto, esse é o erro da letra D, o nosso gabarito é a letra A. 9ª questão. O dilema do deputado orador é saber como se usa o verbo recusar, se no singular ou no plural, em não sou daqueles que, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, o verbo deveria ficar... Pessoal, essa é uma crônica do... Como é que é o nome do sujeito? Eu esqueci o nome do autor. Essa é uma crônica do Fernando Sabino, tá? Uma crônica divertidíssima. Eu já li ela em vídeo aqui. Eu fiz até meio que uma interpretação dela, imitando a hesitação do deputado, tá? Mas o que acontece? O deputado, ele não sabe, ele quer dizer que ele não é daqueles que recusa, mas ele não é daqueles que recusa ou recusam. Esse é o dilema dele.
Ele começa, senhor presidente, eu não sou daqueles que... Aí ele fica, recusa ou recusam? Então ele vive um dilema quanto à concordância verbal. E nesse respeito, o dilema do deputado orador é saber como se usa o verbo recusar, se no singular ou no plural. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, o verbo deveria ficar, pessoal, vamos analisar, não sou daqueles que recusam, tá pessoal? Não é singular, a gente corta quem diz que é singular. E o nosso gabarito, vamos lá, concordando com o sujeito pós-posto. Não sou daqueles. Agora, nós teremos de fazer uma análise disso aqui. Pessoal, não sou daqueles que recusa. Esse que aqui, ele é um pronome relativo. Não sou daqueles os quais recusa. Então, esse pronome relativo que, ele pode ser substituído por os quais, não sou daqueles, os quais, e esse os quais retoma quem? Retoma justamente daqueles, tá? Não sou daqueles os quais recusa. Então esse que, ele vai funcionar como sujeito da oração que vem em seguida. Tudo bem? Ele vai ser um pronome relativo que vai ter uma função sintática de sujeito, tudo bem? E, como pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada, tá bem? Uma oração subordinada adjetiva do tipo, recusam, não tem vírgula, do tipo restritiva, tá? Esse que, ele é um pronome relativo que vai introduzir uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo bem? E, como função sintática, como elemento sintático, ele vai funcionar como um sujeito. Então, a D é o gabarito. O verbo vai ficar no plural, concordando com o sujeito que, cujo antecedente é o termo aqueles, que está no plural. Aí você leva as mãos à cabeça e fala assim, meu Deus, como em que mundo o que pode ser sujeito? Foi o meu raciocínio quando eu respondi essa questão. Pessoal, eu já respondi essa questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Errei a primeira, errei de novo, tá? E notem que eu errei letras diferentes, enfim. E tudo isso, pessoal, todo o nó, na minha opinião, no que diz respeito à gramática, todo o nó da língua portuguesa se desembaraça na análise sintática. Daí, ser uma aula que eu estou aguardando com expectativa, tá? Adiante. Em relação ao trecho, os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS até 2020. É correto afirmar que o trecho observados em todas as regiões constitui uma oração subordinada apositiva? Pessoal, na verdade, o trecho observados em todas as regiões, ele vai constituir uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Ele vai constituir uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela vai ser explicativa porque tá com vírgulas, beleza? Tá entre vírgulas. E note que poderia ter muito bem um que aqui, é um pronome relativo que. Os bons resultados dos programas que são observados em todas as regiões, tá? Mas essa expressão que são, ela foi meio que expelida daqui. Mas não é uma oração subordinada positiva, trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa e não restritiva. Observados em todas as regiões é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Portanto, a A está fora. Há um erro de concordância verbal no trecho. Agora sim, pessoal. Pessoal, dá para matar essa questão só pelo conhecimento de concordância verbal. E se você tiver uma bagagem de leitura legal, você vai ler isso aqui e você vai falar, não está soando bem, não está casando, não tem uma harmonia aqui. Vejam só, há sim um erro de concordância verbal. Os bons resultados do programa levaram, tudo bem? Os bons resultados do programa levaram o Ministério da Saúde a fixar, e não levou, tá? Aqui é um erro crasso de concordância verbal. Há um erro de concordância verbal, esse é o nosso gabarito. E, pessoal,
nós gravaremos aula, meu Deus, é tanta aula para gravar, mas nós gravaremos aulas também de regência verbal, tá? Não confundir regência com concordância. Regência tem a ver com preposição, tá certo? Regência tem a ver com preposição, ao menos na minha cabeça eu gosto de pensar assim. Regência tem a ver com preposição e concordância tem a ver com número e pessoa, tá? Regência tem a ver com preposição e concordância tem a ver com número e pessoa. Portanto, não é regência. O trecho, o Ministério da Saúde exerce função de sujeito do verbo levar. Note a pegadinha que a banca tenta fazer. Coloca aqui, ó, no singular, aí você fala, poxa, se está no singular, o sujeito não pode ser os bons resultados. Aí você fala assim, o sujeito vai ser o Ministério da Saúde, só que não, tá? O trecho, o verbo, o sujeito do verbo levar é quem? Os bons resultados. Os bons resultados levaram. Quem levou? Quem levaram, né? Ou quem levou, que seja. Quem levou? Os bons resultados. Os bons resultados levaram o Ministério da Saúde a fixar a meta, portanto, não se trata da letra C, gabarito letra B. 11ª questão, pessoal. Assinale a única alternativa cuja concordância desobedece às regras. Faltou uma crase aqui, hein? Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Você tem o a da preposição do verbo desobedecer e tem o a do artigo as, que antecede as regras. A banca não soube colocar crase aqui. Assinale a única alternativa cuja concordância desobedece às regras da gramática normativa da língua portuguesa. Então, basicamente, estamos procurando aquela questão que contém erro, tudo bem? Um dos tipos mais frequentes desta doença é o câncer de próstata. Desta. Notem, pessoal, que desta é um termo catafórico, tá? Catafórico, desta, deste, isto, tá? Desta, deste, isto, esta, tá? Termo catafórico que retoma quem? O câncer, na verdade, doença, né? Retoma doença. Se refere a um termo posterior. Função catafórica não é essa aqui tá certinha, não apresenta erros, tá? Não apresenta erros. Muitos homens preferem não fazer o exame de prevenção ao câncer de próstata. Pessoal, muitas vezes essa regência nominal aqui, prevenção ao câncer, ela assusta a gente um pouco, mas está certinho. O número de casos de câncer de próstata no Brasil é enorme. O que é enorme? O número de casos. Perfeito, concordância está ok. Os dados do Ministério da Saúde revelam, pessoal, não é os dados revela, os dados revelam. Quem revela? Os dados, tá? Do Ministério da Saúde é complemento nominal aqui. É complemento nominal, não é sujeito. Tá? Tudo isso que eu estou falando a gente vai ver em análise sintática. Nosso gabarito aí, a letra D, a gente tem um erro de concordância que deveria ser revelam e não revela. Questão 12. Com base em seus conhecimentos em concordância, indique a alternativa abaixo que esteja coerente com a gramática normativa da língua portuguesa. Novamente, com base em seus conhecimentos em concordância, indique a alternativa abaixo que esteja coerente com a gramática normativa da língua portuguesa. Ok, pessoal. A locução verbal pode realizar um bom atendimento tributário, concordo com a expressão um bom planejamento tributário. Pessoal, aí nós teremos que vir no texto, tá? Detalhe que a banca não colocou, isso aqui é uma covardia, a banca não colocou a linha, ou ao menos durante a transcrição, não colocou a linha que se encontrava esse fragmento do texto. Mas eu procurei e se encontra aqui, ó. Pode realizar. Então, vejam o período por completo. Através da contabilidade, a empresa sabe o valor de seus ativos, passivos, receitas, custos e despesas, a rentabilidade e lucratividade do negócio, produtividade da mão de obra e, através disso, pode realizar um bom planejamento tributário. Então, pessoal, a gente pergunta para o verbo, quem pode realizar um bom planejamento tributário? A empresa, tá? A empresa pode fazer isso de que forma? Através da contabilidade. Então, o sujeito de pode realizar um bom planejamento tributário é a empresa e não um bom planejamento tributário. Um bom planejamento tributário é complemento verbal do
Verbo realizar. Quem realiza, realiza algo. Esse algo é o quê? Um bom planejamento tributário. Portanto, não se trata da letra A. Na passagem, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões, o verbo contribuir possui como sujeito o pronome relativo que, cujo referente textual é de relatórios ou de comunicados, o que faz com que o verbo esteja no plural. Pessoal, o trecho do texto que tem aquela citação é essa aqui, ó. Vejam. Que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. Então, na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, os quais, pessoal, quando eu puder substituir por os quais contribuem sobremaneira, quando eu puder substituir por os quais, eu tenho um pronome relativo. Aqui fala em pronome relativo, fala em pronome relativo que, isso mesmo, os quais, contribuem. Quem contribuem? O que contribui sobremaneira? Os quais. E os quais são quem? Relatórios ou comunicados, tá? Então esse que, pessoal, assim como na questão que tínhamos resolvido lá, a questão aqui acima, meu povo. Onde está? Aqui, ó. Assim como a questão do orador, do deputado orador, que não sabia recusam. Aqui nós tínhamos o que era um pronome relativo, era um sujeito que retomava aqueles, é o mesmo cenário que nós temos aqui. Nós temos o pronome relativo que pode ser substituído por os quais, que retoma relatório ou comunicados, tudo bem? E é o nosso gabarito. Sujeito, o verbo contribuir possui como sujeito o pronome relativo que. Pessoal, não confundir morfologia com sintaxe. Sujeito é lá na sintaxe. Pronome relativo é lá na morfologia. Para uma mesma palavra, tá? Eu posso ter classificações distintas se eu estiver fazendo uma análise do ponto de vista morfológico ou uma análise do ponto de vista sintático. Tá? A análise sintática diz respeito ao papel exercido. O pessoal gosta bastante de fazer uma analogia. Por exemplo, Brad Pitt. Brad Pitt, em Troia, ele é o guerreiro lá, o Aquiles, né? Isso, Brad Pitt no filme Troia, ele é o Aquiles. Mas o Brad Pitt no Clube da Luta, ele é o Tyler Durden, tá? Tyler Durden, alguma coisa. Então, ou seja, o Brad Pitt seria uma classificação morfológica, mas Aquiles e Tyler Durden, que eu acho que é esse o nome do cara, são funções sintáticas, ou seja, são papéis desempenhados. Vocês estão entendendo? Da hora, não? Da hora. Pessoal, merece um joinha por causa dessa explicação. Vai, merece um joinha. Tamo junto, bora lá. Pessoal, gabarito letra B, vamos achar o erro da C e da D. Nós já vimos que tem uma correta, já classificamos essa B como correta, portanto, não pode ser a letra D. Na passagem, a contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. O sujeito é o grande instrumento. O sujeito, pessoal, pergunte, quem auxilia a administração a tomar decisões? A contabilidade, tá? A contabilidade. O grande instrumento, nesse caso, o grande instrumento é um predicativo do sujeito que está sendo ligado ao sujeito por um verbo de ligação ser, tá? O grande instrumento é um predicativo do sujeito, sem chance. Tudo isso nós veremos em análise sintática. Vai vendo, aguarda com ansiedade aí, belezinha? Se inscreve, ativa o sininho para quando o vídeo de análise sintática sair, você tá junto aqui para a gente destruir. Não há problemas de concordância em as impressões mais marcantes da viagem foram... Tá? Se é as impressões, o que foi mais marcante? As impressões. Então aqui nós já temos um erro de concordância. As impressões mais marcantes foram, já está fora. Entramos em contato com o problema e as soluções encontradas, ou encontrados, tá? E as soluções encontradas para resolvê-lo. Pessoal, eu vou explicar um negócio aqui. Atenção. Deixa eu ver se... Deixe-me ver onde eu tenho espaço. Aqui eu tenho espaço. Mas eu vou deixar isso para a aula de concordância nominal. Notem que aqui, ó, soluções encontradas ou problema e as soluções encontrados, tá? Nós temos um erro de número aqui, um erro de flexão de número para falar pouco, tá?
Está incorreta a letra, nós temos um problema de concordância sim, concordância nominal. E para resolvê-los, né? Entramos em contato com o problema e as soluções encontradas para resolvê-lo. Até que resolvê-lo está ok, mas aqui está problemático. Ansiosos por novos experiência e desafios estimulantes, foram até a África. Pessoal, é o seguinte. Ansiosos por novos experiência e desafios estimulantes, foram até a África. Ansiosos por novos experiência por novas experiências e desafios estimulantes. Pessoal, novos experiências. Até que novos pode concordar com os dois. Afinal, aqui eu tenho um masculino e um feminino, vai concordar com o masculino. Novos experiências e desafios estimulantes. Então, novos desafios estimulantes e novas experiências. Ansiosos por novas experiências e desafios estimulantes, foram até a África. Há problema de concordância em ansiosos. Eles foram até a África ansiosos por... Pessoal, vamos analisar a letra D. Eu estou em dúvida nessa letra C. Com todos esses protestos, eles hão de conseguir os recursos. Pessoal, hão de conseguir é uma locução verbal, tá? Uma locução verbal em que o verbo haver, ele é um verbo auxiliar. O verbo conseguir, ele se flexiona? Evidentemente se flexiona. Eu consigo, tu consegues, ele consegue, nós conseguimos, vós conseguis, eu não sei, e eles conseguem, tá? Então, hão aqui, o verbo haver, ele está sendo utilizado como verbo auxiliar para designar o futuro, e ele vai se flexionar sim. O verbo haver como verbo auxiliar, ele se flexiona. Com todos esses protestos, eu poderia, em lugar de dizer eles hão de conseguir, eles conseguirão. Tá? Poderia dizer eles conseguirão, caso eu optasse por uma estrutura mais sintética em lugar dessa locução verbal. Mas eu não enxergo erro aqui e eu estou com dúvida nessa questão. Então, vou marcar a letra D. É uma estratégia de resolução de questão, tá, pessoal? Você tem uma que você está seguro de que está certa e tem outra que você está na dúvida, sim, você não tem certeza, marca que você acha que está certa, tá? E eu já respondi, sabia que a resposta era essa, errei quando respondi. E vamos ver os comentários aqui sobre aquela foram, sobre o erro daquela foram. Tá? Tem um colega aqui que fala que o erro dela, ansiosos por nova experiência e desafios estimulantes. Ansiosos por nova experiência. De acordo com o colega, o erro está aqui em novos, tá? Mas de acordo com outro colega, eu já vi, tem um outro comentário de um colega aqui, ó, que ele diz que é a vírgula, mas eu não acho que seja a vírgula, tá? Sinceramente, eu não acho que seja a vírgula. Porque aqui eu estou numa ordem indireta da oração, eu posso ter aquela vírgula ali sim, eu acredito que possa. Beleza, pessoal, vamos passar para a próxima, eu vou fechar isso aqui. Acho que é a nossa última questão. É a nossa última questão essa aqui? É a nossa última, pessoal. Maravilha. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se o conteúdo foi relevante, se inscreve aí, deixa um like, tá, pessoal? Ativa um sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Segue a gente lá na rede social, deixa o like, compartilhe e @Silvinho Engenheiro. Forte abraço para vocês, fiquem em paz. Até mais.